Olá pessoal, hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma customização muito legal para quem está a fim de dar uma otimizada no processo de gestão de problemas do ITIL, né, dentro da ferramenta de Service Desk. Eu tive essa ideia depois de pensar um pouco e conversar com algumas pessoas a respeito de incidentes que são repetitivos que acontecem na nossa infraestrutura, né, e que acabam prejudicando a performance, né, ou disponibilidade de algum serviço. Existem problemas que nós resolvemos conviver, né, isso é normal acontecer, né, um problema que ocorra uma vez, né, que outra, ok, né, mas aquele problema que começa a prejudicar principalmente a insatisfação dos usuários de tão repetitivo que ele se torna, né, não é muito legal. Bom, como é que funciona essa customização? Essa customização é assim, ela verifica incidentes que têm uma certa similaridade, né, num período de tempo, dentro de um período de tempo, e quando ele identifica essa similaridade, ele abre um problema automaticamente, dando todos os insumos necessários, né, para quem for fazer a gestão daquele problema, né, para tentar resolver aquele problema da forma mais rápida, né? E como isso funciona? Bom, vamos então nivelar alguns conceitos. Vocês sabem que um incidente essa customização é adequada, logicamente, para aqueles incidentes que são transferidos para um segundo ou terceiro nível de atendimento, né? Incidentes que são para o primeiro nível não tem muito sentido aplicar essa customização, mas nada impede, né? Depende da necessidade de vocês. Eu criei aqui uma situação onde eu tenho 3 incidentes que eu abri para o mesmo serviço afetado, né? E para resolver esses incidentes, né, o técnico, né, e o analista, né, que for resolvedor desse incidente, quando ele for tentar resolver o incidente, ele vai colocar a descrição, né, detalhada, se ele quiser detalhar um pouco, né, o que foi, como é que foi resolvido e tal. Mas tem 2 informações que são indispensáveis, né? A primeira informação é o código de resolução. Código de resolução, né, é uma tabela que existe dentro aqui da ferramenta, né, onde vocês colocam todas as atividades mais comuns que os técnicos utilizam, né, para tu tirar algum tipo de relatório ou mesmo para aqueles processos de problema que estão que fazem esse processo de uma forma manual, né? Tem alguém que fica analisando os incidentes, né? Ou com algum relatório de BI, né, que tem essa inteligência, né, e verifica essa similaridade, né, e conforme for é montado um grupo de trabalho para tentar resolver aquele problema. A ideia aqui é tentar fazer esse processo ficar mais rápido, né, e o problema ser aberto o mais rápido possível. Então imagine então que o usuário foi tentar resolver esse incidente. Essa tela aqui está bem customizada, tá pessoal? A tela normal, nativa, só tem basicamente esses campos aqui, o campo de descrição, né? Aqui eu coloquei o status, coloquei o grupo, caso ele queira já devolver para um outro grupo, né? E alguns outros campos, mas tem 2 campos aqui que são indispensáveis. O primeiro deles é o código de resolução, onde tem uma tabela com as atividades mais comuns. Notem que essa tabela aqui é a nossa realidade, é a realidade da minha empresa, né? Mas poderia, para vocês teriam que criar uma tabela adequada para o negócio de vocês, né? E alguns desses códigos de resolução têm um monitoramento, né? E eu vou explicar para vocês como é que é feito esse monitoramento. Então o técnico imagina então que ele aplicou o código, ele teve que reinicializar. O que ele reinicializou? Ele reinicializou o servidor 999. Muito bem. Ele reinicializou e fechou o incidente e resolveu. O técnico não faz a mínima ideia que esse problema já aconteceu outras vezes, né? Então eu vou executar esse procedimento algumas vezes, tá? Vocês vão ver que esse incidente aqui já sumiu, um deles já sumiu, né? Eu criei uma configuração para o código de resolução, para esse código de resolução, que é uma configuração de acompanhamento. Esses 3 campos aqui não existem nativamente na ferramenta, tá? Então, quando o técnico habilita aqui, né, eu vou pegar qualquer outro
código de resolução, né? Se ele habilitar o acompanhamento, ele é obrigado a informar ele tem que colocar duas informações. A primeira informação, qual é a quantidade normal de incidentes que um IC pode ter, né, num intervalo X de dias. Então, por exemplo, eu posso definir que se houverem mais de 5 incidentes num intervalo de 30 dias, para determinado IC, ele vai abrir um ticket de problema automaticamente. E é isso que eu fiz nesse código de resolução, reinicialização, restart. Botei essa configuração, que no meu caso aqui eu botei três incidentes no intervalo de 30 dias. Então, vamos agora fechar aqueles outros 2 incidentes. Por enquanto não existe problema nenhum aberto, vocês podem ver aqui, né? Eu vou pegar o segundo aqui, primeira vez, eu executei na ordem errada, mas tudo bem, né? Eu vou executar a mesma coisa, vou executar a categorização correta, né? Ele reinicializou novamente o servidor 999, né? Vou fechar esse incidente, essa trigger que foi criada só é disparada quando o incidente é fechado, né? Para ele fazer essa verificação, né? Opa, tem algum bloqueio aqui, só um pouquinho, que tem um lock aqui que eu devo ter fechado antes. Bloqueios. Pronto. Deixa eu fechar isso aqui. Fechei. Pronto. Vamos continuar aqui. Aqui. Pronto. Vou solucionar de novo esse incidente. Aqui. Reinicialização. Servidor 999. Pronto. E vou fechar o incidente. Pronto. Tá? E o terceiro incidente vou fazer a mesma coisa. Solucionar ele. Muito bem. A reinicialização. E vou botar aqui o 999, que é o servidor 999. Ok, fechei. Tá? Muito bem. Só para nivelar mais um conceito, pessoal, notem aqui nos tickets de incidente, né, da ferramenta, né, existem duas formas de tu associar um IC a um incidente, né? O primeiro é usando o campo serviço afetado, né, que é o serviço que o cliente está reclamando, né? O item de configuração é adequado para identificar em qual item de configuração foi aplicado. No meu caso aqui, eu utilizo para identificar qual foi a solução, em qual item de configuração eu apliquei a solução, né? Então, esse incidente aqui, vocês podem ver qual é a sacada aqui. Vocês podem ver que ele já associou um problema a esse incidente, né? Esse problema aqui foi criado automaticamente, né? Ele foi criado porque tem 3 incidentes associados. O último que aconteceu foi às 11 de maio, tal horário. Ele já categorizou esse incidente com algumas informações, né? Ele colocou o item de configuração, colocou a organização responsável por esse IC, né, que afeta principalmente essa organização, colocou o sintoma que foi relatado naqueles incidentes, né, repetitivos, ele tentou achar o mais similar, né, e já transferiu esse incidente para o grupo que esse servidor tem aqui como contato principal, né. O contato principal tem um grupo, né? Da mesma forma aqui que a organização responsável, por exemplo, também tem um grupo, tem uma organização, né? Então ele já cria o problema, já colocando, já determinando já uma atribuição, né? E categorizando esse problema da forma mais rápida, né? Da forma mais correta. Então ele criou um resumo automático, né? Dizendo problema automático do servidor 999, que foi relacionado à reinicialização, e aqui uma explicação por que esse problema foi criado. Nos últimos 30 dias foram registrados 3 ou mais incidentes envolvendo IC tal, utilizando o código de resolução reinicialização. É recomendado investigar a causa raiz para prevenir por futuros incidentes, etc, etc, etc. E além disso, ele já relaciona todos os incidentes, né, que estão vinculados com aquele problema. Se nascesse um outro problema, eu vou copiar esse problema aqui, ó. Esse incidente eu vou copiar ele. Né? Muito bem. Botei aqui um grupo qualquer. Pronto. Tá? Botei isso e fechei. Muito bem. Vocês vão ver que o problema que está aberto, que antes só tinha 3 incidentes, né?
Ele vai lá, ele continua a contabilização, né? 4 incidentes, está relacionando esses incidentes corretamente e cada vez mais esse problema pode até ir aumentando a sua prioridade. Né? Isso depende do sistema de priorização de vocês. Né? Conforme a quantidade de incidentes, de repente verificando também a priorização dos serviços, né? De acordo com os SLAs de vocês. Né? Basicamente é isso, pessoal. Né? A ideia aqui é fazer com que o processo de problemas, meio que a ferramenta ajude a organização a identificar os principais problemas, né, que afligem a organização. Isso é importante, pessoal, não interessa se vocês vão atuar em cima dos problemas, né? Mas no mínimo vocês têm que saber que eles existem. Né? E isso é uma coisa, tem um ditado de um cara que é um americano aí, que eu esqueci o nome dele, que ele diz o seguinte: o pior problema é aquele que você pensa que não tem. Né? Então, essa customização tenta identificar, né? tenta te mostrar, né, os problemas que estão acontecendo. Eu tinha mostrado aqui para vocês que essa tabela de código de resolução, eu não estou monitorando todos os códigos de resolução. Né? Eu estou monitorando apenas aqueles códigos de resolução. Nesse caso aqui, como é desenvolvimento, eu estou monitorando um só. Né? Mas eu estou monitorando apenas os códigos de resolução que podem indicar um problema, que não é uma coisa normal. Né? Um serviço não é para ter que estar... os usuários não podem ter que estar reclamando desse serviço e para resolver esse incidente teria que reinicializar um IC. Né? Isso não é uma situação normal para um serviço que está em produção. Né? O difícil, né, de fazer das configurações é definir quais são esses tempos, né, essas quantidades de incidentes toleráveis, os intervalos de verificação, que poderia ser para alguns tipos de códigos de status. De repente, 7 dias já é o suficiente para identificar um problema, né, que está acontecendo na infraestrutura. Né? E o mais importante, né, não adianta implantar uma customização dessas se os analistas não forem conscientizados que eles têm que categorizar a solução do incidente de uma forma correta, né, até para que esse algoritmo funcione corretamente. Então, o que é necessário para aplicar essa customização? É necessário customizar a tabela objeto ResoCode, né, criando 3 atributos, né, que são esses 3 atributos inteiros aqui. Né? E além disso, fazer aplicar essa trigger, né, que eu criei, né, que ela é disparada, né, é uma trigger que executa só depois que o objeto já está salvo. Né? Ela só é disparada em updates e monitora o status do incidente, né, somente quando o incidente for fechado. Né? E daí ele dispara essa verificação aqui, essa rotina que vai criar esse problema automático. Foi uma customização pequena, são 150 linhas de customização, mas o resultado eu acredito que possa dar bons resultados para vocês. Se vocês gostarem da customização, quem sabe eu disponibilizo esse código para vocês aí. Eu não sei se vocês vão conseguir sair usando diretamente, eu acho que vocês vão ter que fazer alguma adequação, porque eu tenho alguns campos customizados aqui no formulário de incidentes, mas enfim, algum desenvolvedor com um pouquinho mais de experiência ia conseguir implantar essa customização de problemas automáticos dentro da ferramenta de Service Desk. Pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima.